Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o acordo histórico entre a União Europeia e o Mercosul e se esse acordo pode promover mudanças nos volumes exportados de carne bovina, suína, de aves aqui do Mercosul para a União Europeia. E não só isso, fazer um balanço principalmente do mercado de pecuária, falando sobre o boi gordo, que nessa primeira semana findada, no dia 6 de 12, 6 de dezembro agora, o mercado foi pressionado. Teve uma pressão muito forte no mercado futuro lá na B3 e também no mercado físico. O que explica essa pressão? Para tanto, nós vamos agora até Porto Alegre, porque vamos conversar com Fernando Iglesias, da agência Safras, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, Fernando. Olá, é um prazer estar aqui no Tempo e Dinheiro em mais uma oportunidade. Vamos falar, sim, sobre esse acordo Mercosul, como isso vai impactar aqui para o Brasil. Vamos falar também sobre as questões aí inerentes ao mercado do boi. Realmente mudou da água para o vinho, né? Nós tínhamos aí altas contundentes, o mercado chegou a trabalhar nas máximas históricas e agora uma rápida virada, quedas contundentes Brasil afora. Tivemos aí muitas mudanças dentro desse mercado pecuário num espaço curtíssimo de tempo. Bom, eu começo perguntando pelo mercado de pecuária, portanto, o que aconteceu? O mês de dezembro foi o mês de recuperação, aliás, o segundo trimestre, comecinho, foi um mês, novembro teve uma recuperação de preços, outubro já começou a esboçar essa nova alta, foi subindo aos poucos, mas despencou praticamente na primeira semana de dezembro. O que aconteceu? O que pode ser explicado desse fato para o pecuarista que nos acompanha nesse momento, Fernando? Na verdade, quando nós olhamos para essa movimentação do mercado do boi, a alta também aconteceu de uma maneira contundente, tá? Quando nós olhamos ali para o ponto de mínima dos preços, que a arroba do boi gordo chegou a trabalhar ali a 230, R$ 240 em São Paulo, nós chegamos a trabalhar com 360, 370, num horizonte de 90 dias aproximadamente, aí 100 dias a gente apresentou todo esse movimento de alta, a gente viu altas muito contundentes dentro do mercado. Lógico, as exportações foram uma variável importantíssima para justificar esse movimento. E agora, o que levou a essa queda tão agressiva das cotações é que, basicamente, havia uma perspectiva de entrada muito forte de animais confinados no mercado para essa primeira semana de dezembro, que de fato se confirmou. E por conta disso, as indústrias conseguiram aí avançar a sua posição das escalas, conseguiram escalas de abate mais confortáveis, e diante disso, passaram a exercer pressão sobre o mercado. Outro aspecto que a gente precisa mencionar aqui é que o consumo interno, consumidor do mercado doméstico, ele já não conseguia absorver mais reajustes da carne bovina. A carne bovina bateu máximas históricas também no atacado, traseiro, dianteiro, ponta de agulha, atingiram seus pontos de máxima, e em função disso, nós temos aí uma dinâmica que a população acabou migrando para outras proteínas de menor valor agregado, que é bastante compreensível, mesmo em uma época de muito dinheiro circulando na economia. Tá? Então, a dinâmica foi muito interessante. Nós tivemos ali uma quantidade de produto exportado, nós tivemos uma queda muito agressiva de preços agora, né? E nós temos uma preocupação muito grande dentro do mercado. A preocupação está acontecendo, os pecuaristas estão assustados com esse movimento, e eu preciso reforçar aqui, nesse tipo de ambiente, você usar uma ferramenta de proteção é muito importante para que você consiga se proteger da volatilidade dos preços. É fundamental que isso aconteça. Bom, e de alguma forma isso tem acontecido e quem operou lá na B13, eu reforço, muita gente reclama, mas quem operou lá, travou os preços lá, está realizando também agora. É um movimento claro de que isso, para quem fez, aproveitou essa alta e realizou lucros também, né, como movimento do mercado. Agora, os fundamentos, todo mundo estava comemorando, né, nós temos as exportações batendo recordes, principalmente para a China, né, os volumes exportados históricos, né? Bem provável isso deve se confirmar, e os fundamentos, né, entre aspas, né, com relação à oferta menor de animais, a chegada da chuva, a manutenção ou esses animais de volta aos pastos, isso estava dando um ânimo para o produtor. Mas, de repente, muda essa situação, o mercado acompanha aí uma pressão da entrada de animais de confinamento. É suficiente essa entrada para poder pressionar as cotações, como você mesmo citou, Fernando?
foi o suficiente para alongar as escalas de abate, por exemplo. A gente viu com uma posição bem mais confortável das escalas nessa primeira semana de dezembro. Esse volume de animais que entrou no mercado foi o suficiente para a indústria conseguir uma posição bem mais confortável se comparado a outubro e novembro. Tá? E lembrando aqui o seguinte, o abate, quando nós olhamos para o dado de abate de janeiro a outubro, nós temos aí um abate que, quando finalizar esse ano, ele vai bater maior quantidade de animais abatidos da nossa história, uma grande participação de fêmeas. 2024 ele tem sido um ano de exceções para a atividade pecuária aqui no Brasil. Tá? Um ano de abate recorde, mesmo assim os preços encontraram força para se recuperar ao longo do segundo semestre. É um ano de grande descarte de fêmeas, e agora, no finalzinho dessa temporada, a gente já está vendo altas mais explosivas das categorias mais jovens, das categorias de reposição. Então, a gente já está observando isso dentro do mercado. Bom, de qualquer forma, o mercado também vai acompanhar uma menor disposição de animais que, na maior parte, saem dos confinamentos próprios da indústria. Agora, será que esses preços ainda continuam? Podem ter uma reversão, porque vem aí férias coletivas, né? Os pecuaristas vão segurar à medida do possível esses animais, né? Vai ser um jogo de, né, uma queda de braço, por dizer assim, entre indústria e pecuarista. Mas a pressão deve continuar, então. Muito provavelmente no primeiro bimestre de 2025 a gente pode ver um cenário um pouco diferente. Então, nós temos que lembrar aí que a oferta prioritariamente vai ser em regime extensivo, animais terminados a pasto. Aí o pecuarista tem uma condição melhor para cadenciar o ritmo dos negócios, para reter esses animais, para segurar as ofertas, e aí vai oferecer uma condição mais favorável realmente para que você consiga, de fato, né, trabalhar de uma maneira mais e lembrando o seguinte, apesar dessa queda de preços que nós tivemos nessa primeira semana de dezembro, a rentabilidade média com quem trabalhou com engorda na atual temporada foi muito favorável. Então, o pecuarista brasileiro, ele está capitalizado. Ele tem uma boa capitalização nesse momento. Então, no primeiro bimestre, as negociações que vão acontecer são para honrar um ou outro compromisso mais urgente. Ele não vai ter pressa para negociar, não vai ter ali uma necessidade de venda tão agressiva assim. De qualquer forma, o mercado vai encontrar elementos ali, por exemplo, nas exportações, na movimentação cambial, que justifiquem um mercado acomodado com ligeira propensão a reajustes durante o primeiro bimestre. Então, isso é um ponto importante. Enquanto o pecuarista conseguir cadenciar o ritmo dos negócios no início da próxima temporada, aí a gente pode ver o mercado fluindo de uma maneira diferente. Daqui até o final do ano, as indústrias aí vão tentar seguir essa tendência de pressionar o mercado. Aliás, você tocou exatamente no assunto que eu ia abordar contigo, mas antecipando essa questão cambial. O dólar disparou acima de R$ 6, enfim, não se sabe exatamente se esse é o patamar, se é o teto, ainda está muito cedo, dizem que ainda pode subir mais. Qual é o efeito direto sobre a pecuária, principalmente de corte aqui no Brasil, essa cotação do dólar? Favorece as vendas, os volumes, a receita também aumenta? Como é que é essa relação dólar versus pecuária e para o pecuarista aqui no Brasil, Fernando? Não só para a pecuária, tá? Esse câmbio desvalorizado é excelente para qualquer produto tipo exportação. E hoje a carne bovina é um produto tipo exportação. Só para dar uma noção para quem está nos acompanhando aqui, 40% da produção brasileira de carne bovina já está sendo dedicada a mercado internacional, à exportação. Isso quer dizer que o peso das exportações na formação de preço é muito grande. Qualquer elemento externo que ajude, que contribua com um aumento de quantidade embarcada, com receita de exportação, é uma variável benéfica em relação à elevação de preços. E é exatamente isso que nós vamos acompanhar daqui para frente. O Brasil é a melhor alternativa de fornecimento global. O câmbio torna o nosso produto ainda mais competitivo lá fora e melhora as taxas de conversão. Quando você converter do dólar para o real, o saldo é muito melhor. É uma coisa completamente diferente você exportar carne num câmbio de 4,90 do que num câmbio de 6 para 1. Bom, Tá? Então, muda completamente a taxa de conversão, melhora muito a conta de exportação. E quem está aqui nos acompanhando pode ter certeza, a agroindústria brasileira, não só a indústria frigorífica, vai priorizar exportações. A conta de exportação é tipicamente muito melhor do que a conta dos preços ali de mercado interno. Tá? Então, exportação vai continuar ditando o ritmo do nosso jogo aqui no mercado pecuário brasileiro
E vai ser assim no próximo ano também. Bom, tem a questão dos custos, né, que é contrapartida daquele que depende dos insumos importados, também tem que equilibrar essa conta, né, porque sobe, favorece as exportações, mas também, de alguma forma, pesa sobre os custos quando se tem aí os insumos importados, né, essa conta deve ser levada em consideração. Agora, quando a gente fala da cria, né, o criador ele começou a ter um fôlego, né, nesse finalzinho de ano, né, melhorou um pouquinho a situação, a procura pelos animais de reposição. Ele pode, eventualmente, né, contar com essa mudança de ciclo de preços no comecinho de 2025? Será que nós teremos um abate menor de fêmeas em função desses preços que começaram da arroba do boi gordo subir um pouquinho mais? Isso visando 1 ano e meio, 2 anos para frente, né, Fernando? Falando um pouquinho sobre essas categorias mais jovens, mercado de reposição, já vemos altas explosivas dentro dessas categorias no final dessa temporada. Tá? A gente já vislumbra isso, já há uma melhora, o otimismo do pecuarista focado em cria já aumenta um pouquinho, ele já está um pouco mais otimista com o mercado, e já vamos iniciar um processo em 2025 de retenção de fêmeas. Nós teremos uma participação menor de fêmeas dentro do abate em 2025, e por conta disso, nós já estamos projetando uma retração da produção de carne bovina e também, né, uma menor disponibilidade interna, porque o fluxo de exportação deve se manter, né? Devemos ter números parecidos de exportação se comparado a 2024 e 2025. Ou seja, teremos aí uma boa condição de preços ao longo do mercado pecuário. Lembrando aqui para o pecuarista focado em engorda, que não é porque os preços da arroba têm essa maior propensão a reajustes que as margens serão superiores se comparado a essa temporada. Nós temos que lembrar que em 2024 nós tivemos uma combinação muito boa para quem trabalha com engorda. Nós tivemos custos relativamente baixos o ano inteiro, reposição, tivemos ótimos momentos de compra das categorias mais jovens na atual temporada, que não estarão presentes em 2025. Então, o ano que vem é um ano de potencial para altas consideráveis na roupa do boi gordo, trabalhar acima dos 300 em boa parte da próxima temporada, mas de qualquer forma, o que a gente precisa pensar aqui também é que a reposição estará mais cara e isso vai espremer a margem desse pecuarista focado em engorda. Tá? Então, explorar bem as relações de troca vai ser fundamental no próximo ano para você conseguir trabalhar com boas margens, com uma boa rentabilidade. Bom, Fernando, muita gente perguntou, inclusive antes da tua entrevista, cadê o boi de R$ 400 por arroba? Né, será que isso pode acontecer no comecinho do ano? 2025 é difícil, né? Você não tem bola de cristal, mas pelo andar aí dos números, das exportações, desse movimento do mercado, podemos pelo menos ter uma recuperação, não vamos cravar números, porque isso fica muito, né, difícil, né? Falar, olha, vai atingir R$ 400. Era uma meta, não foi atingida. Mas será que isso pode, num futuro breve, acontecer ou não? A questão dos R$ 400 por arroba que a gente precisa ponderar aqui é a nossa demanda suportaria uma arroba do boi gordo a R$ 400? Provavelmente nem a demanda de exportação daria conta de uma arroba do boi gordo a R$ 400. Nós temos que pensar no equilíbrio do mercado. Tá? Vai chegar a um ponto que a gente chama de ponto de saturação. A partir desse momento, o mercado não consegue ir além desse patamar, porque a demanda não consegue absorver mais reajustes. Você tem que pensar na arroba do boi, no boi gordo como um ativo que vai sendo repassado, esse adicional de custo, ao longo da cadeia produtiva. No mercado interno, vai subir o preço da carne no atacado, vai subir o preço da carne no varejo e essa conta chega para o consumidor final. No caso das exportações, a mesma coisa. Essa conta vai chegar no importador de carne. E vai chegar um dado momento que ele vai falar assim: opa, o Brasil já não é mais tão interessante quanto já foi. E aí ele vai pôr o pé no freio nas compras, vai reduzir o ritmo de compras. Então a gente tem que sempre pensar nesse equilíbrio de mercado. Tá? E o mercado do boi hoje ele ainda não comporta uma arroba do boi gordo a 400. Temos espaço para recuperação no primeiro bimestre, isso é possível que aconteça, mas não de maneira tão contundente e robusta assim para chegar nesse patamar de preços. Realmente precisaria aí de uma necessidade de compra muito grande da nossa força consumidora lá fora, um mercado interno com poder, com a população brasileira com poder de compra maior, que o que de fato não é o caso. A população brasileira, por mais que o nível de emprego seja alto hoje no Brasil, ela não tem poder de compra para absorver tantos reajustes de um determinado produto.
A população simplesmente vai migrar e vai escolher proteínas mais acessíveis, mais baratas, que causem um menor impacto na renda. Bom, isso a gente vai acompanhar, sem dúvida nenhuma, é um ponto de equilíbrio, né, nessa relação, né? A carne bovina pode estar mais cara, mas tem aí as concorrentes, suínas, de aves, enfim, isso geralmente acontece. Agora, quando foi anunciado esse acordo lá no Uruguai, entre União Europeia e Mercosul, foi festejado, mas tem um senão, né? O acordo ainda precisa ser chancelado pelos outros países da União Europeia. Antes de mais nada, eu gostaria de saber de você com relação a esse acordo, se há motivos de soltar rojões, comemorar, né, esses números, esse acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia nessa primeira semana de dezembro, Fernando. Olha, é uma boa notícia, de fato, é uma boa notícia, mas estamos falando de cotas modestas para carne bovina. Estamos falando de 99 mil toneladas de carne bovina por ano, tá? Para vocês terem ideia, apenas 60 mil toneladas dessas 99 são totalmente isentas de qualquer tarifa alfandegária. Então, não faz tanta diferença assim no volume de produto exportado pelo Brasil. Lembrando que essa cota é dividida entre todos os países do Mercosul. Tá? E nós temos produtores importantes de carne bovina aqui no nosso continente. Temos que falar aí da Argentina, do Uruguai, né, o próprio Paraguai, que aí vão dividir essa cota. Não vai trazer tanta diferença assim para o mercado brasileiro. E lembrando aqui o seguinte, para quem está nos acompanhando, esse acordo tem opositores importantes dentro do bloco europeu. França, Itália, Áustria, Polônia, são todos países que têm uma certa relutância em aderir a esse acordo. Então, tem que ficar atento a isso. Bom, se tiver agora, só para poder finalizar contigo, agradecer a disponibilidade, Fernando, aquele recado para o pecuarista. Finalzinho de ano agora, a indústria geralmente oferece também férias coletivas, isso tradicionalmente acontece. Todo final de ano a gente observa esse movimento, né? Lógico, o mercado ainda está operando, né? Deve parar por volta do dia 15, 16, as negociações, né? Não sei se isso pode cravar essa data, mas praticamente o ano acabou ou ainda tem muita coisa para poder rolar, principalmente em relação aos preços, cotações do boi gordo nessa retinha final aí de 2024. O que você acha? Bom, o mercado vai começar naturalmente a dar uma esfriada, isso é normal para essa época do ano. Temos ali férias coletivas, essas paralisações tradicionais aí para fazer também a manutenção do maquinário, das fábricas, etc. Isso não é só característica do mercado do boi. Outros parques industriais também têm essa mesma característica. Podemos citar ali as plantas de esmagamento de soja, as empresas que produzem, as indústrias que produzem biodiesel, Brasil afora. Então, temos uma série de segmentos industriais que tomam o mesmo tipo de atitude durante o mês de dezembro. Isso é tradicional, tá? O mercado começa a esfriar. O recado que eu tenho que deixar para o pecuarista brasileiro que está nos acompanhando é faça uso das ferramentas de proteção. Ela vai render bons frutos. Quando você contrata um seguro de um veículo, você não está esperando bater o teu carro. Mas na hora que você bater, é muito melhor você ter o seguro do que não ter. Tá? Então, hoje, você fazer uma boa gestão de risco, uma boa gestão de comercialização, uma gestão de preço aderente é fundamental para que você consiga trabalhar bem dentro desse mercado. Fernando Iglesias, de Safras e Mercado conosco. Mais uma vez eu quero agradecer imensamente a tua participação. Grande abraço para você, família, e a toda a equipe aí de Safras. É sempre um prazer participar aqui. Contem comigo em mais oportunidades. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Bom, lembrando mais uma vez e sempre que todas essas nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva também no clube de assinantes do T&D. Está aí o João Batista Olive, né? Mostrando que você pode fazer parte também dessa equipe, desses produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.